Silva. Paulo Silva. Silvério, nosso convidado de hoje é natural de Vitória da Conquista, filho do senhor Gildo Barbosa Castro e da senhora Valdelice Dementino Castro, formado em Filosofia, Teologia e mestrado em Teologia Sistemática. Foi professor de doutrina social da Igreja Cristologia e Antropologia. Foi bispo diocesano de São Mateus, no Espírito Santo. Atualmente é bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira e membro da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB. Nesses dias, foi escolhido como bispo referencial para a 6ª Semana Social Brasileira do Regional Nordeste 3 e também como membro do grupo de trabalho da CNBB pelo Pacto, pela Vida e pelo Brasil. O nosso convidado especial de hoje trata-se de Dom Zanoni Dementino Castro, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana. Vamos então receber com muita honra a maior autoridade católica de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino. Bom dia, Dom Zanoni. Bom dia, Silvério Silva. Alegria poder participar do seu programa, uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço de comunicação, de partilha, de reflexão, de respeito à autonomia, à liberdade. Alegria muito grande. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra recebê-lo neste quadro, em que é um quadro que foi criado, a primeira versão da televisão para o rádio, onde se apresentam autoridades e celebridades. Bom, eu perguntaria ao senhor inicialmente, o senhor atende a quantas cidades, dirige a quantas cidades na Bahia? A Diocese de Feira de Santana. Pois é, a Arquidiocese de Feira... Arquidiocese, melhor. Ela faz 60 anos agora da sua criação. Ela tem esse território, são 6.000 quilômetros quadrados aqui na Grande Feira de Santana, as cidades ao redor. Mas por ser arquidiocese, ela tem uma liderança em todo o norte da Bahia. Juazeiro, Barra, Barreira, Paulo Afonso, está aqui na nossa província eclesiástica de Feira de Santana. São quantas cidades? A diocese são 19 municípios, mas a província eclesiástica é todo o norte, é a maior província eclesiástica da Bahia. Tem a de Salvador, que é a Primaz, que é todo o litoral, tem a de Vitória da Conquista, que é o sudoeste, e tem aqui o norte da Bahia, que é Feira de Santana. Com quantos padres na arquidiocese? A arquidiocese, nós temos um grupo, aos poucos, embora somos poucos, mas chegamos a 60 e temos os diáconos permanentes também, né? Um grupo bastante expressivo. Tem crescido o número de adeptos à igreja, Dom Zanoni? Nós vivemos um momento de grande desafio, de mudanças, a transição religiosa. É uma época em que tem crescido muito o número daqueles que se professam sem pertença à igreja alguma, né? Mas nós nesse ano, nós não temos nem a oportunidade de falar quantos somos, porque não tivemos o censo, né? Foi assim proibido, foi excluído o censo desse ano. Mas a Igreja de Feira de Santana, com todas as suas forças vivas, ela realiza nesse período as santas missões populares. Embora nós tenhamos percebido um grande número de pessoas de várias igrejas e outras religiões, mas temos crescido em número de paróquias, em comunidades, em número de padres religiosos. Esse ano nós já fizemos mais 3 paróquias, mas cada paróquia são 20, 30
40 comunidades e que atinge aqui mais de 1.000 e tantas comunidades em todo o território de Feira de Santana. Precisamente, os dados estatísticos, temos menos católicos porque muitos antes tinham a consciência da pertença. Às vezes, hoje, com as pessoas tomando mais consciência da sua pertença, a gente vai perceber, aumenta o número de pessoas mais engajadas, mas o número absoluto tem mudado. Agora, não temos preciso qual o número nesse momento com os últimos dados do IBGE. Ok. Como o nosso tempo é pouco, eu gostaria de saber do senhor também em relação à situação da Praça da Catedral. Eu acho que está necessitando de um melhoramento. O senhor já pediu ao prefeito um melhoramento para aquela praça, do Zanoni? Não, pedidos ao prefeito de modo assim bem preciso, não. Eu creio que a gente vai crescendo no diálogo, pensando a preocupação um pouco para a cidade toda, né? Como cuidar, como zelar, mas temos, acho que é importante, o centro da cidade, aquilo que é mais valioso, né? A referência segura da tradição dessa igreja, deve ser cuidado. Eu creio que fazer o esforço grande, não só para o prefeito, mas também os poderes, sobretudo a Câmara de Vereadores, compreenda a importância daquele logradouro público para a nossa cidade de Feira de Santana. Infelizmente, a Praça da Catedral de Senhora Santana está muito maltratada, precisando urgentemente de uma melhoria. Estou de acordo. Bom, agora, Dom Zanoni Demetino. Nós vamos ao ping-pong, como ocorre com todos os nossos convidados. O senhor também, como nosso convidado especial, eu gostaria de saber qual o seu time de futebol? Pois é, eu, como sou baiano e a influência que teve na nossa Bahia, da cultura do Rio de Janeiro, nascemos aqui torcendo pro time do Rio. Sou Flamengo, né? Flamenguista, partido político. Não tem um partido porque o bispo tem uma função maior. O partido é algo importante, valioso, mas é uma parte. E a missão do pastor é a missão do todo, né? Por isso que é valioso o encontro, o relacionamento do bispo com as autoridades, com os vários partidos. Os partidos são importantes. Tivemos época que não tivemos partidos, né? Momento forte de ditadura. Mas eu creio que é muito valioso, mas a política nossa é um pouco mais ampla. Sem comentário, que tipo de diversão para o senhor? Como? Tipo de diversão. Eu gosto muito de cinema, né? Assisto filmes e leitura. Cinema. Né? Cinema, literatura, isso é importante. Preconceito. O preconceito é você ter preconceito para tudo aquilo que diz respeito à pessoa humana, né? Eu acho que já tenho, às vezes a gente tem a tentação de não gostar daqueles que ameaçam a vida. O senhor tem superstição, Não, superstição, eu creio que não. Frustração. Olha, eu vivo numa questão de viver, né, compreendendo dos limites, mas ver mesmo os erros, eu compreendo como possíveis, valiosos na nossa caminhada. Mágoa. Não me lembro, não tenho mágoa. Medo. Medo eu creio que todo ser humano temos medo, né? Medo da morte, medo dos acidentes, medo do terrorismo, da violência, medo da fome, medo da desigualdade social. Arrependimento. Eu acho que devia ter aproveitado, lido mais, aprendido mais línguas. Eu creio que isso é importante. Bom, eu estou satisfeito. Agora, eu gostaria de saber do senhor em relação à pandemia, em relação a esta doença, este vírus que invadiu o mundo e que já matou
quase 500 mil de pessoas. O senhor acredita, dizem, o que se comenta por aí, é de que isso está na Bíblia, que isso é final dos tempos, que isso está programado, isso teria que acontecer. O que é que o senhor nos diz a esse respeito? Olha, a leitura bíblica não pode ser entendida de modo fundamentalista, né? E de modo literal. E quando se lê a Bíblia de modo literal, há muita incompreensão, há muita coisa errada distorcida. Mas eu creio que nós vivemos uma crise bastante importante. Nós estamos nesse mundo de transição, há mais de 60 anos estamos nessa mudança de época, e que uma das características fortes dessa mudança de época é a quebra dos paradigmas, o enfraquecimento das instituições, e nesse momento há uma mudança de compreensão do mundo. Mas essa crise aponta, sim, também para uma oportunidade. São situações difíceis, não é? Mas também uma oportunidade de repensar o mundo e de sermos protagonistas da construção de um mundo de paz e de justiça. E na verdade, essa pandemia está prevista na Bíblia? É verdade isso, Dom Zanoni? A Bíblia não tem essa... A pandemia está presente na compreensão de todo mundo, né? Quando... Isso é final dos tempos? Não vejo como o final dos tempos, né? A questão da pandemia, sempre existiram pandemias, né? Se você olhar os relatos não só bíblicos, extras bíblicos, na literatura, percebe que desde o primeiro momento que a doença ataca as pessoas, e às vezes quando não são protegidos, cuidados, né? Muita gente morre. Bom, agora é o seguinte, nós vamos ao primeiro chapéu. O senhor tem 1 minuto para dizer por que